Bom dia, querido. Bom dia, querida. Mais um dia. E hoje, feriado, né? Corpus Christi. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. A igreja do Senhor. Então, é dia da igreja, então, né? É dia da igreja hoje. Podemos comemorar. Parabéns, igreja. É verdade, parabéns. Bom dia, então, que a graça do Senhor seja sobre a sua vida financeira, sua despensa, seu alimento, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, privilégio estar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre oferta. Então fica ligado, já compartilha esse vídeo aí para todos que você conhece, para todos os grupos, copia e manda lá no grupo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus. Você possa ser abençoado mais esse dia, mais essa semana. E hoje, quinta-feira, tem a nossa programação acontecendo. À tarde, tem a live das mulheres, né? Às 15 horas. 15 horas. Tem a Academia da Mulher. Pastora Cláudia vai começar um assunto novo lá. Bem não legal, perde, já não. está fomentando aí muita coisa nos grupos, não perde não, que está super legal. Perde, não. Hoje à noite é a live da Rede de Jovens. No Instagram, growup.jvns, Growup Jovens. Às 9 da noite, às 21 horas, nós vamos estar falando hoje sobre... Com a gente, hoje é com a gente. Desencalhando, Semana dos Namorados, né? Você quer saber sobre o assunto, como desencalhar, você não pode perder essa live, não. Fica ligado. Ai, ai. Pois é, nós estamos falando sobre os princípios bíblicos para prosperar. Então nós falamos de fé, falamos de gratidão e agora estamos falando sobre contribuições. Tem 4 tipos de contribuições na Bíblia, muito forte. Tem esmolas, tem dízimos, tem ofertas e tem primícias. Então, até amanhã nós vamos estar falando sobre essas coisas. Hoje nós vamos falar sobre ofertas e esmolas. Olha um texto de Atos capítulo 10, o verso 4. Atos capítulo 10, verso 4, o anjo falou para Cornélio assim, olha, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Olha que forte. As suas orações e esmolas, muito forte. As contribuições geram memórias. A Bíblia fala sobre isso em vários textos, lá em Malaquias também fala, né? O servo de Deus, Malaquias capítulo 3, são memórias, falando de dízimo, falando que tem memorial diante de Deus. Está lá diante de Deus e Deus, então, ele se lembra de nos abençoar por causa dos memoriais que a gente faz. Não é verdade? É o que está escrito lá em Malaquias, capítulo 3, 16, 17, está falando que os que temem ao Senhor fazem um memorial diante de Deus e Deus vai poupá-los na hora da luta e vai mostrar como ele cuida de quem o serve. Malaquias 3, 16 e 17. Então, a esmola é um memorial diante de Deus. A esmola sobe diante de Deus como sobe as orações. Olha que forte, muito forte, né? E a oferta da mesma forma. É isso aí. Fala, Cláudia. Agora, a oferta é semente, né? Nós falamos ontem sobre o dízimo, que é uma ordenança, um mandamento, né? Que você é inegociável, tem um valor exato. Agora, a oferta é plantio. A Bíblia diz, o que você planta, você colhe. Então, quanto mais você planta, aí textos sobre isso, a Bíblia está cheia, né? Tem um texto em Provérbios 11, 24 que fala: quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Ótimo, né? Então, olha bem, os níveis, tem níveis então. Se eu puder, a Bíblia não fala claramente primeiro, segundo tal, mas eu coloco nessa ordem. Primeiro, esmola, tá? Ajudar as pessoas, Deus abençoa. A Bíblia está cheia de versículos. Dar para os necessitados, Deus abre os céus. Quem dá ao pobre empresta a Deus. A Bíblia diz isso, não é verdade? Agora, até nisso a gente precisa perguntar ao Senhor. Precisa, porque às vezes é Deus que está tratando a pessoa. Né? Porque os 90% a gente não pode administrar. Não é nosso, é de Deus. Dele. Eu não posso dar o meu dinheiro para quem eu quiser. Não, é de Deus. Então, agora, se Deus colocou no coração,
não é verdade? Então, esmola é o primeiro nível. Eu estou ajudando pessoas que eu estou vendo que precisa. Eu sou cristão, tenho o coração de Deus, eu estou ajudando. Segundo nível, eu coloco como dízimo. Porque o dízimo é um negócio claro, está escrito lá. É para sobrevivência. É um imposto do reino dos céus, tá? É um imposto do reino dos céus. É um reino e o rei determinou que 10% é para ele. Estou dando imposto. Tá certo? É a redenção. E às vezes depende da maneira que a pessoa analisa, visualiza, soa ruim ou soa bom. É verdade. Né? Porque se a pessoa pensa, não, o rei está me roubando, né? O rei está me tomando o que é meu, aí parece que é ruim. Agora, se eu entendo que as terras pertencem ao rei, tudo pertence ao rei, ele me deixou viver ali, ele me abençoou de várias formas, eu vou falar como lá no Egito, me deu a vida. Né? Ele me deu a vida. E não é só isso. No reino dos céus tem os anjos da cura, tem os anjos da guarda, tem os ministérios tudo funcionando. Na verdade, usufruímos tem os muito mestres, mais do tem que tudo. damos, né? Então, o reino dos céus não é injusto como do mundo, que a gente paga impostos e não vê recompensa muitas vezes, né? Mas no reino dos céus vê, porque Deus devolve muito mais ainda para nós. É verdade. É muito interessante porque essa lei da semeadura, né, que a gente vê, ela está em toda a Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, do começo ao fim. A gente vê que quem planta, colhe, né? Quem planta menos, colhe menos. Quem planta mais, colhe mais. E há uma várias coisas falando sobre isso. Um texto que eu acho muito interessante, que fala as duas coisas aí, tanto da oferta como da esmola, é Atos 4, a partir do 33, e fala que eles vendiam as suas casas, os seus bens, traziam o valor, e os apóstolos também com isso distribuíam a cada um que tivesse necessidade. Então, olhava as necessidades das pessoas, abençoava, dava as esmolas àqueles que precisavam e ofertava naqueles que precisavam também. Então, e a colheita é de acordo aí com a semente, né? Você quer colher mamão, você tem que plantar semente de mamão. Você quer colher alegria, você tem que plantar alegria. Você quer colher abraço, tem que abraçar as pessoas. Você quer colher dinheiro, você tem que plantar dinheiro. Nós já estamos morando em Canaã, amém? Canaã é Jesus. Agora, o que eu vou colher depende do que eu planto, não é verdade? Não, planto abraço, colho abraço. Planto amor, colho amor. Planto julgamento, colho julgamento. Jesus falou, Mateus 7. Planto condenação, colho condenação, tá? Então precisa ver o que semeia. E a colheita do mal vem muito mais rápido. Muito mais rápido, porque o diabo quer pagar rápido. Aí é ele que ele rega rapidinho e você colhe. Agora existe uma diferença também da oferta para a esmola, porque a esmola é para quem precisa, né? Agora a honra é para quem merece. É verdade. Né? Então vamos falar para os endereços, então. Para onde dá isso, né? Todas estas contribuições têm que ser com alegria. Com alegria, por fé na palavra, por gratidão e com alegria. Deus ama ao que dá com alegria. Segundo aos Coríntios 9, 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Quando Malaquias também fala, capítulo 3, ele fala... Deus fala através de Malaquias, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Oferta, para mim, é o terceiro nível mais alto. Por quê? Oferta é de livre e espontânea vontade. Eu posso ofertar 1 centavo, mas eu posso ofertar 1 milhão. Tá certo? Então vai depender do meu coração. É um nível mais alto de amor e de fé. Depende do meu coração e da minha condição. Porque aquela viúva pobre ofertou 2 moedinhas e Jesus falou que ela deu mais do que todo mundo. Né? Mateus 6,21 fala onde está o seu tesouro, né? Onde o seu tesouro estiver, ali está o seu coração também. Né? Então, se o nosso coração estiver em orgulho, eu vou dar para mostrar que eu estou dando mais. Aí eu estou ofertando pouco. É verdade. Né? Agora, e se aquela viúva deu com o melhor. Sim. E ali o coração dela estava em Deus. Né? Naquela época a pessoa mostrava o dinheiro. Jesus mostrou, os ricos aí estão dando muito. Ele ficou sentado do lado. Do lado, já pensou? Na caixa lá de oferta, onde está o seu tesouro? Né? Olhando o que cada Será que um hoje trazia? Ele fica do lado? Fica um anjo lá. Tem um anjo da prancheta ali anotando. Né? Mas um detalhe sobre essa questão do texto que a Cláudia leu, que fala cada um dê segundo propôs no seu coração.
coração, isso é oferta, não é dízimo não. Dízimo não é o que eu proponho no meu coração, dízimo é 10%, nós falamos sobre isso ontem, né? 10% da renda. Agora a oferta eu proponho no meu coração, Deus às vezes gera no meu coração o valor, sim, alguma coisa, e em alguns momentos a gente estabelece por gratidão, por honra. E como é plantio, eu posso ofertar com expectativa. Sim ou não, pai? Pode ofertar. Porque o plantio eu planto com expectativa de que aquilo vai Agora, crescer. qual o endereço das ofertas? O dízimo, então, eu dou na igreja local, tá? A igreja que eu sou membro. Se eu não sou membro de nenhuma, eu posso dar para qualquer uma igreja. As esmolas eu dou para o necessitado. A palavra esmola ficou meio pejorativa, mas não é isso não. É dar a quem precisa, é ajuda ao necessitado. Agora, as ofertas é para o reino. Oferta é para o reino. Então, a pergunta que a irmã fez ontem. Se eu posso dar em qualquer igreja, eu posso, é para o reino. Oferta é para o reino de Deus. Eu posso dar a um missionário, eu posso dar para uma construção. A Bíblia fala muito, às vezes, que o templo estava sendo construído, ofertas direcionadas para uma coisa. Eu posso dar em qualquer área do reino. Eu posso dar para uma pessoa, um irmão, até uma pessoa rica. Eu posso dar, é uma oferta, que o Espírito Santo me direcionar, porque tudo pertence a Deus, mas eu dou ao reino, eu posso dar para um missionário, posso dar, é maravilhoso. Pode ser objetos também. Pode ser dinheiro, pode ser objeto. Às vezes Deus manda você dar, né? Um copo d'água. Nem um copo d'água. Agora, o detalhe do copo d'água, Jesus falou que aquele que der um copo de água fresca para um desses pequeninos, por ser meu discípulo, não fica sem galardão. Então, é o que o bispo está falando. A oferta é para o reino. Se eu oferto na vida de alguém, eu oferto para o bispo uma camisa, ou um sapato, ou o que quer que for, né? Mas pelo que ele tem feito, pela ação de Deus através dele, reconhecendo Deus na vida dele, aí eu tenho galardão de Deus. É verdade. Né? Ó, eu estava aqui na live e alguém viu meu sapato meio assim e mandou esse sapato para mim. Muito obrigado, viu? Nem quis dizer o nome. Aleluia. É uma oferta. Oferta é para o reino, amém? Oferta é para o reino e a gente tem que estar atento. A oferta parece que vem galardão maior ainda, porque eu não tenho obrigação. Eu não tenho obrigação de dar. É uma oferta alçada. Eu peço oferta para construir, oferta para comprar, oferta para enviar para o missionário e a pessoa dá para o reino. Ou oferta em qualquer sentido. Aí o galardão é muito grande, pastor Chico. Sim. No contexto do Antigo Testamento, a oferta também ela estava ligada ao culto. Cultuar era ofertar. Não tinha, no contexto do tabernáculo, pelo menos ali, não tinha esse contexto de culto, com louvor. Davi depois põe o louvor ali, né? Mas as pessoas iam no templo para ofertar. E aí eu penso que é justo. A irmã perguntou na live de ontem se pode ofertar numa outra igreja. Eu penso que é justo. Se você está lá na outra igreja, foi visitar, cultuando ao Senhor, se alimentando da palavra que está sendo ministrado lá, é justo que você oferte. Né? Foi no restaurante diferente, paga lá, né? É isso aí. Mas, por amor a Deus, não é pagar, né? Olha bem, então a oferta, é essa dádiva que a gente dá. No Antigo Testamento, dava-se animais, dava-se sementes, dava aquelas coisas tudo, bolos, farinha, porque usava-se aquilo tudo lá também. Aquilo era moeda de troca. Moeda de troca. Também queimava-se diante de Deus, mas não queimava tudo, não é verdade? Os sacerdotes tiravam partes para eles. Sim. Agora, hoje, o dinheiro é muito mais fácil. Na graça, agora, não tem oferta de animais. Jesus é o Cordeiro de Deus, amém? Aí, Hebreus capítulo 7 diz que tudo que nós damos agora, nós damos para Jesus, que é o sumo sacerdote, e para ser usado na igreja, amém? Ele é o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós damos a Jesus. E nós temos tanta experiência em relação a isso, né? Assim, como a gente falou ontem, Deus nunca perde em dar. E eu tive uma experiência há um tempo atrás que a gente foi pregar numa igreja. Ninguém ganha de Deus em dar. Ninguém ganha. Então Deus não perde em dar, né? Porque Ele sempre abençoa muito mais, né? Então ninguém ganha de Deus em dar. A gente foi no acampamento pregar e eu estava com um cordão com a letra C do meu nome, muito lindo, tal, que eu gostava muito.
E nesse dia Deus mandou eu dar. Às vezes a gente sente em dar, mas tem horas que Deus manda a gente dar, né? E Deus mandou eu dar esse colar para a pastora, que o nome dela também começava com a letra C. E aí eu dei, abençoei, orei junto com ela e tal. Normalmente vim para casa feliz, porque quando a gente dá, é muito mais alegria em dar do que receber, não é verdade? Aí eu estava em casa aquela semana, normal, de repente chega uma entrega para você, Cláudia. E aí entregou para mim uma caixinha, uma joia, com uma semi-joia, um colar, um cordão. Tipo assim, o dobro daquilo que eu tinha dado. Falei, quem que mandou entregar isso? Seu pai. Você mandou entregar. Mas sem saber de nada, né? Sem saber de nada. Eu falei, gente, por que meu pai mandou entregar isso aqui em casa? Do nada. Não tinha nada. Não tinha nada, não tinha comemoração de nada. Foi naquela semana. Quando eu peguei, toda feliz, entrei para casa, aí Deus falou essa frase comigo. Ninguém ganha de mim em dar. Aí eu fiquei rindo lá, eu fiquei rindo com Ninguém Deus. Ganha de Deus. É muito lindo. Né? Eu na minha vida, para a glória do nome do Senhor. E uns detalhes, umas coisas bobas que Deus faz para surpreender a gente mesmo, né? Para mostrar. E é interessante que o ministério de Jesus tinha oferta, né? Lucas 8:1 ali fala que as mulheres prestavam assistências com seus bens. Jesus tinha tesoureiro, tinha Judas, né? Em João 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, os discípulos foram comprar alimentos, né? Então ele tinha as ofertas, também tinha gastos. As mulheres sustentavam com oferta. Também tinha dízimo lá em Corinto. Paulo fala que eles já juntavam os dízimos para entregar no primeiro dia da semana. Então, olha bem, eu para a glória do nome do Senhor, só para contar para a glória do nome do Senhor, porque Deus retribui muitas vezes mais. Eu já dei nessa vida uns 8 carros para a obra de Deus. Estava com o carro, o missionário aparecia ou alguma coisa, eu precisava comprar um terreno, mas Deus sempre me dava um muito melhor, milagrosamente. Acontecia, não é verdade? Já teve um caso de a pessoa chegar para mim e falar assim, Deus mandou você comprar esse carro, você paga o jeito que você quiser, quando puder, se puder. Eu falei, então tá. E eu realmente achava aquele carro o máximo na época, né? Então, muito legal. Amém. Tem um texto aqui, Lucas 6,38. Deem e será dado a vocês uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Essa medida sacudida, transbordante, as mulheres aí vão entender. Toda vez que eu ponho uma farinha, um açúcar, qualquer coisa no pote, um Nescau para as meninas, eu sempre ponho no potinho para guardar, né? E aí não cabe mais, sobrou aquele restinho no pacote, eu quero que cabe, eu dou uma sacudida no potinho assim, e aí a farinha desce um pouco, cabe mais. Essa é a medida transbordante. Cabe mais, sempre cabe mais. Ele dá uma sacudida ali para encher um pouquinho mais. E é assim que acontece, até transbordar. Até transbordar. Tem muitos exemplos disso na Bíblia, na nossa vida. É muito lindo isso. E é com alegria. O momento da oferta deve ser o momento mais alegre do culto. Você vir dançando na frente para entregar, glorificando a Deus, é o seu plantio, crendo que você está plantando na melhor terra que tem, né? Quando a gente planta com fé, com alegria, crendo que vai colher muitas vezes mais. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que entende muito dessa questão de investimento, está muito em alta investir nisso, naquilo. Falou. Aí eu falei, mas é seguro? A pessoa falou, não, nada é seguro. Eu falei, não, tem uma coisa que é seguro, que eu vivo isso desde que eu nasci. Um investimento seguríssimo, um plantio seguríssimo, que é na obra de Deus, que é na igreja, é o melhor que é a semente. Eu me lembro... Nunca falhou. Você planta 3 carocinhos de milho, nasce um pé com várias espigas, centenas de grãos cada uma delas. Eu me lembro uma vez, na época da ITM, a gente fez para levantar a oferta para uma viagem, uma ação missionária que a gente ia fazer, a gente fez uns ímãs de geladeira com a foto do aluno, né? Escrito, você já orou por mim hoje? E era para 2 coisas, a gente levantar intercessores e levantar oferta para essa viagem. E aí o aluno oferecia o imã e pedia uma oferta para a viagem. E eu me lembro de um irmão da igreja aqui, muito próximo, na época já era, e aí eu fui com o imãzinho e ele me deu R$50. O imã, tipo assim, era uma oferta de R$2 que a gente pedia pelo imã, que tinha custado 50 centavos, uma oferta de R$2 para a gente usar em missões. E o irmão me deu R$50, aí eu falei assim, você quer quantos? Brinquei assim, né? Eu falei, não, rapaz, é que eu estou passando por uns apertos aí e eu preciso semear em terra fértil. Aleluia. Aquilo foi um aprendizado para mim tão forte, sabe? Eu estou apertado, eu preciso semear.
Ah, mas a gente faz isso. Eu já fiz muito disso. Às vezes eu precisava comprar alguma coisa, eu pegava uma oferta boa e dava para alguém ou para missões. Aqui na igreja nós já fizemos isso. Quando fomos comprar o terreno do lado, a gente tinha R$2.000 em caixa. Eu falei, vê uma missão aí, manda esse dinheiro, falei para o tesoureiro, para a gente poder comprar o terreno. Quando fomos construir, a gente dava uma oferta para algum lugar, para Deus dar o dinheiro para a gente construir, mesmo na minha vida. Às vezes, a época que a gente precisa construir, comprar um terreno, mudou de casa ou está querendo melhorar a construção, dá uma oferta para alguém que, ó, quem retém é que perde. Aí fala assim, mas isso é loucura. Aí vai lá no primeiro princípio que nós falamos no começo da semana, é fé. Né? Não tem como prosperar no reino de Deus sem fé. Não tem como prosperar. Aí é crer no método de Deus. O método humano é guardar, reter, trabalhar muito. Isso é o método humano, tá jóia, é bom. O método de Deus é dar. Dar sob direção de Deus, que tudo é dele. Confiado nele, com amor e com alegria. E a maior oferta quem deu foi Jesus, né? Ele edificou a tua igreja. A Bíblia fala sobre isso, né? Mateus 16:8, edificarei a minha igreja sobre essa pedra, sobre ele mesmo. Ele entregou o melhor, o seu sangue em favor de nós. É verdade. Né? Então, se você acredita também em edificar a igreja, continuar, você precisa de fé para permanecer essa edificação da igreja. Ele começou, deu a maior oferta de todas, né? É verdade. Deus deu o seu Filho Jesus por nós, fez o mundo para nós, fez tudo para nós, nos deu semente, prometeu que nunca vai faltar semente. Diz a Bíblia que ele supre a semente ao que semeia. Né? Agora, se eu não semeio, ele para de me dar semente, é perigoso. Né? É verdade. Aí, em 2 Coríntios capítulo 9, quando fala dessa questão, fala que ele dá pão ao que precisa, né? Olha o que está escrito lá. Dá o que mais? Dá pão ao que precisa, 2 Coríntios capítulo 9, verso 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, dá semente para quem semeia. Se você não vai semear, ele não vai dar. Dá semente ao que semeia. Dá pão para alimento. Quem está com fome, ele dá pão, ele supre, ele ajuda. Agora ele dá mais. Ele também aumenta a sementeira. O que é isso? A sementeira é um negócio que, um embornar, ou um negócio que quem saía semear tinha sementeira. Ele aumenta, faz a capacidade de carregar semente, né? Para plantar mais ainda. E ele multiplicará os frutos. Olha que coisa forte. Então é 4 níveis aí, dá pão para quem precisa, dá semente para quem semeia, aumenta a sementeira e multiplica os frutos. É muita bênção. A questão é fazer isso. Novo aí Testamento. O verso 11 está dizendo assim, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, para que as pessoas deem glórias a Deus. Então, Deus nos dá para abençoar alguém, para que pessoas deem glórias a Deus. Agora, tem que ser um ato de fé, porque não é fácil não, né, pastor Gil? Você tirar 10% do que você ganha, você dá uma oferta, dá um carro, dá um negócio, e às vezes você... Não é fácil. Às vezes a gente dá e fica olhando para ver o que vai fazer com a nossa oferta. No começo não é fácil, mas depois você vê tanta bênção de Deus que você... Fica até viciado em dar. O que é difícil, só é difícil até a gente aprender. No começo, tudo é difícil. Andar é difícil, falar é difícil, nadar é difícil, andar de bicicleta é difícil, mas depois que você aprende, alguns começam até a fazer manobra diferente, andar sem as mãos, andar de uma roda, e aí a oferta é a mesma coisa. No começo é difícil, mas depois que você começa a fazer, você vai vendo que Deus recompensa, que Deus abre os céus, que realmente funciona o que a Bíblia diz. A Bíblia é verdade. E não para parecer, porque o outro está fazendo. Isso é muito interessante falar também. É um exemplo muito forte, muito grande disso, que é Barnabé. Né? Barnabé, Atos 4, ali, 36, ele vende as terras, dá tudo ali para a obra de Deus, dá com o coração, não para aparecer. Ele era filho da consolação, o seu nome significa ali, né? O nome dele era José, mas era chamado Barnabé. E ele dá com amor para a obra de Deus avançar, crescer, sem troca, não para aparecer. E aí no capítulo 5 mostra Ananias e Safira vendendo terreno
guardando uma parte, mentindo, né? Mas talvez porque queria ser como Barnabé, porque ele estava crescendo, eles não sei, não fala a causa. Mas eles mentiram a aposta e morreram por conta disso. Agora, a intenção do coração é muito importante nisso. Deus vê o coração. Eu lembrei de Caim e Abel, né? Quando eles foram entregar a oferta, a primeira oferta ali, revelada na Bíblia, mostrada na Bíblia. Então, fala ali que Deus recebeu Caim recebeu Abel e depois a sua oferta. Rejeitou Caim e depois a sua oferta. Então, primeiro ele rejeita ou aceita a pessoa. A intenção com que eu estou é com alegria, é com gratidão. Fazer por obrigação, não. Por obrigação, com tristeza, com pra ódio no parecer, coração. A Bíblia não. chega a dizer que se você vai entregar e você está magoado com alguém, não perdoa alguém, Deus não recebe a sua oferta. Pede perdão primeiro, Pede perdão primeiro, conserta. Deixa a oferta ali e conserta. 1 Coríntios 13 fala que eu posso dar meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não vale de nada. Pois é. Então ele pode rejeitar a oferta. Pode rejeitar. Agora, crer na maneira de Deus é o reino dos céus. Porque tem um punhado de gente que quer Deus para ajudar a sua vida. Quer ser cristão para receber alguma bênção. Mas não é para viver o reino dos céus. Cristianismo não é uma religião, não é uma ONG, não é um jardim de infância, nem uma faculdade, tá? Cristianismo é reino dos céus, é relacionamento com Deus e obedecê-lo como a um pai, como a um marido, por amor, tá certo? Então, o reino dos céus, eu acreditar que a maneira de Deus é melhor, que Ele sabe o que é melhor. Então, aí a gente precisa mudar o coração e obedecer ao Senhor e fazer tudo isso por amor, por fé e crendo. E se eu der isso, um ano dizimista, um ano fazendo, e o negócio não está funcionando, aí procure o seu pastor, converse com ele, porque alguma coisa está errada. De repente ficou coisa lá atrás, de repente tem maldições familiares, de repente tem alguma coisa, mas o que Deus nos orienta nesta vida para prosperar é fé, gratidão e contribuições. Sim. Ao pobre, esmola, já li aí, não é verdade? A igreja onde você é mesmo, com dízimos, ofertas no reino, e amanhã a gente vai falar de outro princípio também. E o plantio também é com tempo. Você vai aprendendo a forma de plantar, você vai plantando com tempo e você vai colhendo daqui a um tempo também. Acontece isso, tem gente que chega hoje, não ofertei hoje, amanhã eu vou estar rico, vou estar colhendo... vai com calma, vai plantando com tempo. Às vezes você precisa, você plantou sua vida inteira coisa ruim, coisa do inferno, maldições. Aí você está colhendo hoje, você quer de um dia para o outro plantar. Né? Como a gente falou, as coisas ruins tem semente que demora muito. O feijão é mais rápido, né? O café já demora muito mais. A tâmara é mais de 100 anos, né? Hoje um pouco menos. Mas quem planta tâmara é os filhos que colhem, né? Então tem coisa que a gente vai plantar e a gente não vai colher. Os nossos filhos vão colher. O doce da vida é os filhos que vão colher, né? É verdade. Agora é o seguinte, Amós faz uma promessa gloriosa, né? Que nesse tempo agora do novo tabernáculo, que Davi fez lá, e lá em Atos fala que nós, agora em Jesus, é o novo tabernáculo, ele fala que a gente vai plantar e colher rapidamente. Então eu fico nessa palavra também, tá? Vai alcançar quem está plantando, vai alcançar quem está colhendo. Mas estou falando então, assim, mas aí organizando a vida mas também, organizando né? a vida. Às vezes Deus está retendo. Por quê? É a pergunta. Se eu tenho plantado, não tem acontecido. Por quê? Na verdade, porque às vezes eu planto, faço essas coisas, mas eu e a minha esposa, nós estamos em desavença. E aí diz a Bíblia que um lar dividido não prospera. Às vezes tem mágoa no coração, eu estou com mágoa do irmão. Aí eu deixo a minha oferta ali, vou consertar com o irmão. Está lá escrito. Então tem algumas coisas. Normalmente é amor ao próximo, tá? Normalmente é questão de relacionamento com pessoas. Eu quero relacionamento com Deus, mas não quero com pessoas. Aí fica travado, fica engarrafado o trânsito.
tá? Precisa resolver. Às vezes precisa preparar o terreno, né? Porque nós estamos falando da oferta que eu dou, mas o meu coração é terra também, né? Então, às vezes eu preciso tratar, preparar, se o terreno é muito duro, se está entulhado, se tem algumas coisas, aí precisa tratar. E aí é o que o bispo falou, procure o seu pastor, se você tem feito e não tem vivido essa prosperidade, essa bênção. O que eu penso é o seguinte, para a salvação é amor a Deus, tá? Para a prosperidade, a salvação aqui nessa terra, a salvação do que o diabo armou lá no Éden e nós ficarmos livres é amor ao próximo. É basicamente isso, tá? Todas estas contribuições é por amor ao próximo. Deus não precisa de coisas materiais, amém? Deus abençoe você, um abração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e a sua família. Até amanhã, um abração em nome de Jesus. Forte abraço. Começa a plantar na sua vida aí, na sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e acompanhe as lives de hoje aí, às 15 horas, Academia da Mulher, às 21 horas, a live dos jovens, no Grow Up Jovens, Desencalhando, e às 22 horas, Viva Casal, lá no Instagram do Viva Casal. Academia da Mulher, falando sobre emagrecimento pela palavra. Também é um detalhe lá. Deus Um abençoe. abraço. Amanhã a gente termina.